Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula de introdução sobre a nova medicina germânica. Esta aula de imersão tem uma sequência preparada com carinho, com atenção, para você tecer um raciocínio e que nesse ponto eu vou daqui a pouquinho trazer algo que eu considero fundamental para que nós tenhamos sempre em mente quando pensamos sobre a aplicação da nova medicina germânica. Na segunda aula, nós tivemos então apresentado uma forma de pensar nova medicina germânica de um termo geral para o específico, onde interessantemente nós podemos, num sentido invertido, ter o que são as 5 leis de Hammer. Então, interessantemente, eu quis trazer isso com o propósito para vocês perceberem como que nós podemos introduzir o tema da nova medicina germânica num raciocínio lógico e que chega a um ponto aquele de especificidade e que se apresenta de uma maneira prática como um método de raciocínio, de descobrimento, de pesquisa, de observação, de aplicação, tanto na nossa prática propriamente dita, assim como também na prática aquela que é da própria vida, em que as pessoas percebem-se mais instruídas, percebem-se melhor situadas em relação a si próprias. Então, essa segunda aula tinha um preparo para que esse conteúdo de hoje seja ainda mais o que eu quero compartilhar com vocês de temas que são princípios. Eu penso assim, percebo dessa forma e entendo que é bem importante para que você que tem interesse em aprofundar-se na nova medicina germânica possa ter bem claro a existência desses princípios, mesmo a importância dos mesmos. No entanto, quero lembrar que nesta sequência vou trazer para vocês também uma oportunidade bem interessante no sentido de ser um modelo sistemático, bem organizado, programático, para que com facilidade, com método, nós possamos então ter todo um aprofundamento, todo um conhecimento que permite uma capacitação. Então, aguardem um pouco mais porque vão ter mais detalhes sobre isso e eu vou ter muita alegria, como já estou agora, de poder compartilhar isso com vocês, porque esse ponto aqui chegamos é para mim de muita importância, de muita alegria, de muito ânimo e eu quero que você também tenha essa percepção do quanto eu estou engajado em traçarmos esse caminho juntos, ok? Então, o que eu, como disse, trago como alguns princípios que, na minha opinião, são fundamentais para aquela que queira integrar-se à prática da nova medicina germânica, é que ao invés de evoluções que nós podemos chamar de determinísticas, ou seja, de um modo tal aquele que é preso, por exemplo, a diagnósticos. Eu tenho certeza, muitos de vocês têm aqui alguma prática, alguma formação teórica, né, mínima que seja, quando a gente fala sobre diagnóstico, patologias, doenças, e vocês podem perceber, né, que é como nós lemos nos livros, né, qual é a manifestação clínica, quais são, então, qual a história natural de uma determinada patologia, onde nós temos aquela apresentação estática de uma situação que é sempre aquela que nós devemos procurar ou que nós vamos encontrar nas pessoas. O que nos leva, então, a ter um tipo de raciocínio que faz com que nós tenhamos sempre esse modelo a ser encaixado, classificado e entendendo cada vez mais que a nossa atenção está voltada, sim, para o paciente, mas na prática ela está voltada para o pensamento sobre a patologia, a doença, o reconhecimento da mesma, os sinais da mesma, a confirmação diagnóstica através de exames complementares e muitas vezes essas possibilidades que se abrem, que efetivamente é a experiência aquela pela qual a pessoa passa em termos da oscilação de saúde em que determinados momentos são de aparecimento de sintomas, sinais de enfermidades. Então, este é um ponto bem importante que eu quero destacar aqui com vocês para que haja esta compreensão de, ao invés de um modelo determinístico, nós tenhamos um modelo de possibilidades. Também porque, se nós considerarmos a biologia em toda a sua evolução, que trouxe então o raciocínio da biologia para a biologia molecular,
e, inclusive, hoje com detalhes bastante importantes dentro do aspecto, por exemplo, da medicina genômica, né? O pós-genômico é algo que revolucionou muito a medicina e trouxe justamente para o conhecimento da biologia molecular, o que define, se nós formos analisar, de uma maneira tal que a estrutura é que determina a função. E, no entanto, nós temos uma prática que a função determina a estrutura, ou seja, a análise de um conjunto de sintomas, por exemplo, é que traz como o importante a ser tratado e, efetivamente, as causas muitas vezes permanecem ainda atuantes, ainda operantes, fazendo com que haja uma tendência à cronificação dos problemas e até mesmo de uma forma tal que, dentro desse modelo de entendimento, o que é chamado de, então, degeneração, né? Quando nós temos, então, as chamadas patologias, doenças degenerativas, ou mesmo os tumores. E, no entanto, olha só, novamente, nós percebemos que nesse modelo em que a estrutura define a função, esta função, aquela determinada, por exemplo, por uma célula que é uma célula do intestino, que tem, então, essa programação de ter atividades, funções absortivas ou mesmo secretórias na dependência dessa localização e do que é solicitado, digamos, em termos daquela função daquela célula, naquele segmento do intestino. Então, esta estrutura já por si só determina que função aquela célula vai ter. E que se em determinado momento há uma percepção de que esta função por conta da estrutura deva ser aumentada, então essa célula vai apresentar um crescimento, tanto para o aumento da sua função, assim como também para que esta mesma se cumpra com efetividade. No entanto, sempre a estrutura está determinando a função. E, no entanto, quando nós avaliamos dentro de um pensamento ou raciocínio esse convencional, vamos assim dizer, nós então avaliamos, entendemos aquela função e entendemos, expressa-se, né, a partir do raciocínio, que essa função está comprometendo a estrutura, que está alterando a estrutura, o que na verdade não ocorre. Então, estas interpretações demarcam de uma forma bem clara o princípio em que opera, que é a própria biologia, ou seja, a inteligência que de forma natural opera tanto em nós, na condição de seres humanos, como em outros seres vivos, em todos os seres vivos. E isto faz com que, então, ao invés de nós sermos percebidos como um campo, um fluxo de informações, sejamos percebidos como vítimas de defeitos, de danos e até mesmo sendo considerado que nós estamos sofrendo invasões ou autoagressões, como no caso da interpretação das chamadas doenças autoimunes. Então, vejam bem como que, de acordo com o conceito e a interpretação inicial, nós vamos aprofundando-nos em vieses, em modos de interpretar que nos distancia cada vez mais de um reconhecimento da nossa própria natureza. Então, por isso, estou chamando a atenção aqui com vocês sobre estes princípios e que definem de uma forma bastante evidente, clara e definitiva, para que no decorrer do raciocínio, do pensamento, mesmo do aprendizado, nós mantenhamos claras estas condições do princípio, para que nós evitemos sermos tomados em armadilhas, eu diria assim, porque há uma tendência a que nós tenhamos esse pensamento feito dentro de um modelo que é esse paradigma da medicina convencional, desse modelo de saúde convencional, e que não se encaixa. Então, muitas vezes as pessoas sentem-se perdidas ou não estão entendendo o que está sendo dito, porque não se encaixa dentro do modelo de raciocínio aquele que nós temos os aprendizados sobre saúde, seja na escola médica, na escola de outras práticas de saúde, mesmo fora da graduação, em outros cursos de formação, como formação de terapeutas, que sempre ou quase sempre adotam esse mesmo modelo de raciocínio. Aliás, por isso eu vejo que, interessantemente, alguns terapeutas já têm
de uma forma mais natural, mais entendida desse campo de possibilidades e não se veem contaminados. Então parece até que nós corremos esse risco de que ao passar pela formação convencional nós sejamos então como que contaminados, como eu falei, e tenhamos dificuldade de pensar livre, de pensar estrutura que determina a função, de pensar um modelo de possibilidades e não de forma determinística. Portanto, esses modos de diferenciar se tornam claros agora, facilitam muito para que o aprendizado se dê de um modo mais livre. É como nós estivéssemos esvaziando o copo, deixando limpo, para que toda a água que nós derramarmos sobre ele seja essa água que nós estamos vendo, que está enchendo o copo, uma água límpida, uma água que nós possamos beber na sequência, como eu comparei aqui para vocês, vamos dizer. Então, esse modelo, esse mesmo modelo de pensar em nova medicina germânica como um paradigma, também abre para uma condição de qualidade e não de quantidade. E isso é muito importante, porque nós estamos também acostumados a quantificar, sejam níveis de resultados de exames mínimo e máximo, seja dosagens, seja o quanto é que esta pessoa está acometida em função da expressão em relação aos seus sintomas. E efetivamente o que se passa dentro desse tipo de entendimento, embora possa haver, não tem dúvida, intensidades diferenciadas do que seja o quanto a pessoa esteja sofrendo, mas fundamentalmente o que nós devemos apreciar, devemos estar muito atentos sempre, é justamente a qualidade do que se apresenta, a qualidade desse sofrimento, vamos dizer assim, ou seja, como é que a pessoa se porta. E aí sim, nós temos uma perspectiva de que nós possamos entender esse seu sofrimento e qualificar, e não tanto olharmos ou prestarmos atenção no quanto ou na quantidade, como eu disse. Então, nós estamos num modelo que é mais importante a qualidade do que a quantidade. Assim como também o porquê é mais importante do que o como. Essa é uma tendência também da prática médica e mesmo da prática em outras formas de atendimento à saúde, que recebem esse pensamento convencional, esse modelo analítico que dá valor mais à matéria, que dá valor mais a esse modelo que nós podemos chamar assim também cartesiano de raciocinar, que então se dedica ao como de uma maneira descritiva e interessantemente entende que está falando do porquê, mas efetivamente não. E é interessante como que a nova medicina germânica demonstra claramente que na maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, ao invés de estar pensando que está se abordando as causas, não, estamos abordando as consequências, estamos tratando das consequências, dos sintomas, das manifestações. Portanto, nós temos, felizmente, esse modelo que nos ajuda a ver com clareza, na medida que nós vamos descobrindo sobre as 5 leis biológicas e percebemos o quanto é que, ao invés de estarmos falando do porquê, nós estamos falando do como, nós estamos apenas descrevendo e não adentrando-nos na verdadeira causa. E a causa em si, interessantemente, está no contexto, no significado. Por isso eu falava sobre a importância de nós percebermos como a pessoa se expressa, mas aí é nessa qualidade da observação. De novo nós citamos a importância da qualidade, porque quando nós temos esse tipo de olhar, nós percebemos que o que estabelece a verdadeira etiologia, ou seja, o que estabelece a verdadeira causa, está nesse significado, e que muitas vezes é um significado subjetivo. Então, ao invés de desajustes, de danos, de defeitos, nós temos uma fisiologia especial. Então, esse é um outro tópico bem interessante que nós mantenhamos vivos na interpretação de quando estamos
raciocinando dentro de um modelo da nova medicina germânica. Nós estamos lidando com fisiologia especial, ou seja, é especial no sentido de ser dependente essa fisiologia de um programa especial específico, que são os programas biológicos. Esse sentido biológico é dado justamente por essa fisiologia especial que se exacerba na sua função, ou seja, aumenta a sua função, ou mesmo diminui a sua função numa condição especial com objetivo específico e não no modelo de desajuste, e não no modelo de dano, de defeito. Nós temos sim esta tendência a interpretar desta forma por uma herança, vamos dizer assim, do que foi esse modelo e da forma como ele se desenvolveu e que tornou-se o que é reconhecido como a única forma de pensar. Infelizmente, isso não se dá assim. Felizmente, nós temos outros modelos que se abrem de um modo a corresponder especificamente à vida como um todo e permite também que nós nos integremos a esta forma de observar a natureza, dar as suas respostas e, dentro desse mesmo modelo, aplicar tanto terapêuticas específicas, tanto quanto nós... Gravando. Como esse modo de nos integrarmos à nossa própria natureza. Bom, então, hoje eu quis trazer para vocês estes princípios, vamos assim dizer, que dão-nos guias para que nós possamos entender, estudar, perceber, observar os conteúdos, aqueles que são trazidos dentro de um estudo sobre a nova medicina germânica e que pode, sem dúvida, nos capacitar de uma maneira a diferenciar o nosso trabalho, a fazer com que nós evoluamos, né, numa forma aquela que nós temos no dia a dia, a nossa prática terapêutica e também, sem dúvida nenhuma, isso recai indubitavelmente para a nossa própria pessoa, para o que nós temos como oportunidade de também termos uma forma aquela como pessoas que somos e eventualmente podemos até ficar nessa posição de pacientes, não é mesmo? Mas numa chance, numa oportunidade de que esse modo, aquele pelo qual nós venhamos manifestar as enfermidades, se dê de uma forma bem diferente, muito mais tranquila, muito mais amena, muito mais envolvida numa perspectiva de evolução, de fortalecimento, ok? Bom, mas vamos à oportunidade. Eu trouxe e sabia que esse momento ia chegar e, na verdade, eu estava aguardando por ele, para que nós pudéssemos, então, falar sobre essa outra etapa e que tem muito a ver com esse meu momento de trazer de uma forma inédita, eu diria, nesse formato, nesse modelo, o que eu ainda não havia apresentado. Então, é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, é uma novidade e que você vai ter, caso entenda que seja o seu momento também, essa caminhada juntos. Eu fico às vezes vislumbrando assim, como será daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, muitos de nós, se não pelo menos vários de nós, mas eu quero que sejam muitos de nós, que possamos então ter uma troca rica, efetiva, de experiências que passamos a ter já num nível mais aprofundado, que nos permita nos redescobrir dentro dessa própria prática de uma maneira a integrar o que nós já fazemos na maioria das vezes, porque nós temos já aquilo que é o que nós aprendemos anteriormente, onde nós então já aplicamos e muitas vezes com muita destreza. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a nova medicina germânica ela é aplicável do ponto de vista de ser trazida para uma prática profissional a qualquer, dentro, por exemplo, da medicina, a qualquer especialidade, independentemente. Uma prática intensivista até aquela prevencionista e mesmo de outras práticas terapêuticas que não sejam aquelas propriamente médicas, dentro do campo, por exemplo, da psicologia, da fisioterapia, dentro do campo da odontologia e
enfim, não tem limites, como eu havia dito, e sem dúvida, dentro ou acoplado, como é o meu caso, que tem uma formação em homeopatia, tem uma formação em tradicional medicina chinesa, tem uma formação em medicina ortomolecular, e integra-se esse tipo de conteúdo a qualquer uma dessas vertentes do conhecimento de uma maneira a enriquecê-la. Então, esse legado de Dr. Hammer é realmente algo que é fantástico e foi um descobrimento que havia de acontecer mesmo, de uma maneira como foi a dele, bem trágica, mas que teve um sentido nobre, um sentido muito importante e possibilitou que nós hoje estivéssemos como estamos aqui, numa forma aquela de enriquecer o que nós fazemos, de nos enriquecer como pessoas. Então, eu trago aqui para vocês a oportunidade que vai acontecer brevemente, isso já a partir da semana que vem, para aqueles de vocês, você que queira agora vir comigo, ter um caminho organizado, de uma forma didática, orientada, para que nós tenhamos uma capacitação, através de um curso básico de formação, eu poderia dizer, em Nova Medicina Germânica. Aqui denominei, então, um curso básico de capacitação para a prática da Nova Medicina Germânica. Isto está agora em suas mãos, praticamente. Falta muito pouquinho para que nós possamos ter lá já do outro lado esse caminho sendo traçado não mais como uma forma preparatória, não mais como uma imersão de introdução à aplicação da Nova Medicina Germânica como nós estamos tendo aqui, mas já dentro de uma perspectiva futura, crescente e que se dá de um modo gradual, progressivo e duradouro daqui para frente. Eu tenho certeza que uma vez que tem esse início sendo dado, não há retorno, no sentido esse de que cada vez mais nós nos utilizemos dessas informações, desse conhecimento em nossas práticas. Como eu disse, não importa qual seja a sua prática, sempre haverá um modo aquele como o qual nós possamos agregar o conteúdo que a Nova Medicina Germânica traz. Por que fazer esse curso? Para que nós então estamos aqui, afinal? Por que nós oferecemos esse tipo de preparação, de capacitação? Porque simplesmente ele traz autonomia e segurança no nosso trabalho. Eu posso testemunhar isso para vocês. É claro que eu apenas falando aqui pode parecer algo que não seja assim tão palpável, mas tem havido, e eu vou gradualmente, paulatinamente trazer, como vocês já perceberam, diversos depoimentos de pessoas que eu venho acompanhando e que me trazem essa devolução. Então, o que eu estou compartilhando aqui com vocês é o que me foi também devolvido, é aquilo que me foi apresentado como resultado do que tem sido esses anos de trabalho. Então, essa decisão, essa tomada de decisão que você vem a fazer agora, ela sempre é certa. É no sentido de que nesse momento a sua decisão de imergir, né, para uma capacitação como essa, sem dúvida vai fazer com que a partir daí, gradualmente, aumente a sua capacidade de decisão sobre a saúde das pessoas que você assiste. Decisão essa que é compartilhada, decisão que traz uma perspectiva cada vez maior também de que as pessoas elas próprias estejam participando da condução, da conduta, aquela que é traçada desejavelmente de uma forma assistida. O ideal, pelo menos eu penso assim, eu creio que talvez você concorde comigo, é que quando nós temos uma terapêutica, um tratamento definido, é que ela seja assistida no sentido de que nós oferecemos, nós então expomos o conteúdo e a pessoa então ela própria opta, como tem acontecido nas situações, aquelas em que eu apresento aos meus pacientes, às minhas pacientes, e creio, possivelmente também é esta maneira com que vocês espontaneamente apresentam as possibilidades que existem e elas são acolhidas. E quando elas são acolhidas dentro de uma perspectiva do uso da Nova Medicina Germânica, isso acontece de uma forma naturalmente boa. É sempre positivo. É sempre algo que leva a que a pessoa se veja mais reconhecida, se veja mais fortalecida.
Há recursos, então, também que podem ser aqueles obtidos para assistir as pessoas que estão em quadros críticos. Ou seja, é muito importante quando, então, nós temos situações que estão acontecendo de uma forma, podemos dizer, grave em relação à vida das pessoas, que a aplicação do conhecimento da nova medicina germânica traz, então, a possibilidade de que essa pessoa se apazigue, que traz uma possibilidade, então, de que essa pessoa tenha um modo de perceber-se nesse estado crítico e que muitas vezes é relevante e importante no sentido de uma tomada de decisão em momentos críticos e que possa reverter determinados quadros a partir, então, dessa sensibilização que possa ocorrer de acordo com a informação que é trazida ao conhecimento dos pacientes, das pacientes nessa condição de quadros críticos, como eu me referi aqui. A possibilidade também justamente é aquela de nós podermos reduzir o uso de medicamentos, o uso de outros tratamentos, principalmente tratamentos que possam ser eventualmente invasivos, tratamentos que possam eventualmente trazer sofrimento e não raramente uma agravação do próprio quadro. É claro, essas situações são sempre expostas, como eu disse, mas eu tenho tido diversas vezes já este caminho sendo traçado e que depois as pessoas reconhecem, tendo evitado determinadas direções cujos tratamentos pudessem se dar e que então são auxiliadas por essa decisão tomada e decisão tomada com base em informação. Portanto, esta é uma outra razão pela qual eu entendo você deve fazer esse curso, você deve vir comigo para que nós tenhamos juntos essa capacitação. Claro, nós temos uma perspectiva de ter mais resultados. Esse é um outro motivo por que fazer, porque realmente é o que eu próprio pude notar. Felizmente eu já tinha uma perspectiva bem interessante de resultados que eu obtinha na integração dessas diversas técnicas e conhecimentos, mas notadamente o que eu passei a ter foi um aprofundamento e um aumento efetivamente desses bons resultados. E estes cada vez mais percebidos pelas próprias pessoas, numa tomada de consciência. Desta forma, mesmo em tratamentos tradicionais, nós temos então uma melhor eficácia, por conta de que a pessoa sabe aonde está, como está e para onde está indo. Uma outra razão pela qual é importante fazer esse curso é justamente a perspectiva que nós temos de menor reincidência. Na medida em que nós, então, temos um caminho percorrido e que as pessoas tomam consciência sobre si próprias, sobre a natureza humana, sem dúvida, a aplicabilidade do método por elas próprias é algo muito bonito de se ver. E, efetivamente, o que nós percebemos é a diminuição da reincidência. Então, nós temos uma condição aquela de que a pessoa aprimore o seu quadro de saúde, aprimore-se numa forma preventiva e que pode, pela sua conduta natural, estabelecer outras percepções, outras decisões acerca dos contextos da sua vida, levando-a, portanto, a percorrer caminhos que não são mais daqueles mesmos conflitos em que antes se fazia o presente, levando-a justamente a reincidir. E até mesmo o reconhecimento de um termo que eu vou comentar aqui com vocês rapidamente, que é aquele chamado de gatilho, que é justamente um disparador de respostas que ocorre com muito mais frequência do que se imagina, mas que, quando a pessoa tem a oportunidade de estabelecer um nível de observação sobre si própria, do seu entorno, das circunstâncias em que faz com que ela volte então a sentir-se enferma e que torna muito mais fácil aí o reconhecimento dos chamados gatilhos, esses disparadores das respostas biológicas e que são uma outra forma pela qual nós possamos agir preventivamente. Isto é dado de uma tal forma que, na medida em que se tem essa vivência, o aprofundamento na prática, cada vez mais nos torna capazes de nós também percebermos os gatilhos, compartilharmos nas histórias das pessoas essas situações,
para que elas próprias notem. E a partir do momento, elas mesmas desenvolvem essa capacidade de reconhecer esses disparadores para que então nós possamos atuar até nesse nível de detalhes numa perspectiva do que a gente possa chamar de cura, né? Outra razão é justamente a compreensão e o tratamento. Eu já tinha, de certa maneira, falado sobre isso, mas é fundamental que isso fique bem claro. Ou seja, porque nós vamos às verdadeiras causas das enfermidades. Este é um fator realmente que distingue de um modo bem importante a nova medicina germânica do que vem sendo essa prática tradicional de um modo de pensar que eu vejo é muito importante que nós então revolucionemos, é muito importante que nós evoluamos, principalmente numa forma como essa que se apresenta o mundo nessa perspectiva das soluções que têm sido apresentadas e que destoam daquilo que a gente pudesse chamar de saúde propriamente dita. E as informações precisas. É interessante porque apesar de nós valorizarmos muito o subjetivo nas pessoas, efetivamente estes desencadeiam, como eu falei, respostas específicas. E estas respostas específicas são percebidas com cada vez mais clareza e elas se tornam parte de informações que nós devolvemos, que nós percebemos seguramente, porque nós estamos verificando, nós estamos, na verdade, reconhecendo, constatando, tendo essa prática científica de observação, reconhecimento, constatação e reprodução. Então, é um método científico por si e que se desenvolve no dia a dia, na prática, porque repetidamente é isso que nós fazemos. E quais os objetivos desse curso básico de capacitação em nova medicina germânica? É justamente de apresentar ao público, como a você agora, essa perspectiva de uma referência de obtenção de conhecimento de uma forma sistematizada, organizada, onde possa então servir de temas que sejam buscados para que haja um estudo, um aprofundamento contínuo. Então é uma referência que eu pretendo então deixar à disposição de vocês para que então haja um estudo que é feito de uma forma dirigida, conduzida, orientada, experimentada, porque não é algo que vem agora como uma novidade para que nós então experimentemos. A nova medicina germânica vem sendo experimentada desde a sua criação, podemos dizer então nesses 40 anos pelo menos, e sempre que ela foi de uma forma cientificamente experimentada, ou seja, a nível de desenvolvimento de experimentos, ela sempre se confirmou. Então, o objetivo é que vocês tenham esse modelo de uma forma organizada, pronta, para se recorrer na medida em que são buscadas informações e que ajudem em cada tema, uma vez que também nós temos uma complexidade, podemos dizer, e uma extensão considerável de conteúdo, como vocês vão ver. Então é bem importante que haja uma referência de onde buscar. Um outro objetivo é de demonstrar a aplicabilidade da nova medicina germânica, que vocês próprios, cada um vai perceber nesta caminhada que nós vamos passar a ter juntos e que isso vai se dar de uma forma bastante natural. Assim como também de confirmar esse paradigma como um modelo que se estabelece aplicado a todos os casos, É interessante porque sempre, a não ser, claro, quando nós estamos falando das exceções, e aí eu me refiro a intoxicações, a acidentes, a eventuais outras situações, aí realmente de causa externa, que possam gerar respostas que acontecem na nossa estrutura física e mesmo mental, mas que se referem não mais a uma condição daquilo que nós podemos chamar de uma evolução natural, ou seja, aquele que esteja relacionado ao contexto nesse binômio corpo e mente das percepções, aquelas que são caracterizadas como conflitos. Nesse período, tanto de imersão quanto ultimamente nessas lives, eu procurei discernir isso bem para que se possa ter esses princípios. Então, de quando se reconhece que nós estamos diante da oportunidade de aplicação do conhecimento da nova medicina germânica.
E isso vai acontecendo de uma maneira cada vez mais evidente na medida que nós temos então essa capacitação em aprofundamento. Um outro objetivo é justamente esse, como eu falei agora, de capacitar mais profissionais. Eu vejo que é bem importante, tão importante, que nós tenhamos mais pessoas que estejam preparadas para o uso profissional desse tipo de método e que possa, então, ter essa expressão de uma maneira mais presente, mais difundida, mais conhecida e principalmente nessa condição da relação de saúde e doença, como nós podemos perceber, e contribuímos, então, para uma mudança de um modelo como um todo, de um paradigma de saúde. E que, nesse caso, felizmente, a nova medicina germânica apresenta-se de uma forma bastante confortável, numa mudança de modelo de saúde e que, sem dúvida, traz uma perspectiva de evolução como um todo, sempre associado a todas as possibilidades tecnológicas que tenhamos. Então, a compreensão diagnóstica, a compreensão prognóstica e até mesmo terapêutica é a consequência natural de uma capacitação que nós venhamos ter. Outro objetivo importante, aí um pouco mais específico, uma vez que eu como médico tenho voltado sempre o meu olhar para outros colegas médicos, outras colegas médicas, no sentido esse de resgatar uma posição que é aquela como Hammer, enquanto médico, tinha ao descobrir esse conteúdo e ao enriquecer a sua prática e ao ter essa perspectiva de ser reconhecido pelo que trouxe de contribuição, até mesmo para os milhares de pacientes que ele teve a oportunidade de acompanhar e que justamente foram estes pacientes, esta comunidade que deu reconhecimento ao seu trabalho, tendo inclusive tido participação importante nas duas situações em que infelizmente ele esteve preso por conta de ter sido acusado de uma prática charlatã. Foram justamente os casos, ou como costumamos dizer, a sua casuística, que deu sustentação para que se visse claramente que não se tratava de uma prática charlatã, e sim de uma prática diferente, e que não havia em nenhum grau aquilo que pudesse estabelecer que ele tivesse tido uma má prática, e sim uma divergência importante entre o modelo oficialmente praticado, com o qual ele divergiu de uma maneira bastante importante e que, na verdade, essa divergência gerou da inaceitabilidade de ter incorporado ao conhecimento médico o que ele tão grandemente quis trazer como a sua contribuição. Mas, enfim, sabemos que muitas vezes na história isso se dá desta forma, cujos reconhecimentos, os valores, sejam apenas, às vezes, séculos depois percebidos. Eu fico extremamente contente, a mim tem enriquecido bastante e o objetivo justamente é estender essa perspectiva de sentir-me assim como eu quero que vocês também se sintam, que você se sinta uma pessoa melhor capacitada na medida em que houver esse aprofundamento, esse domínio, né, da prática da nova medicina germânica. Afinal, o que é esse curso? É um curso de capacitação dividido em 8 módulos, onde paulatinamente nós vamos nos aprofundando no domínio do método, da técnica, e permite, portanto, de uma forma natural, evolutiva, ter incorporado esse conhecimento e trazer isto como algo que é aproximadamente aquilo que eu tenho hoje e que eventualmente até outros venham a ter essa posição de divulgação e mesmo de uma proposta de ensinar o que a gente aprende, que é o que eu quero estar aqui à disposição de você, para que eu possa te ensinar, te entregar aquilo que eu aprendi com muito carinho, com muita dedicação, para que nós possamos fazer, expandir essa perspectiva de saúde de uma forma autêntica e verdadeira. E também tem mais novidade. Essa outra novidade é que deste tempo de trabalho, desse tempo de estudo, que somam-se há mais de 10 anos, e que se incorporaram à minha prática médica, que tem umas outras quantidades de anos aí já acontecendo, eu trago
para que isso fique realmente um convite para você, um desconto sobre o valor aplicado que vai ser de R$1.000. R$1.000 menos de cara, para que nós tenhamos essa perspectiva de facilitar para que você esteja comigo e que nós passemos então a caminhar juntos nesse aprofundamento, nessa capacitação. Além de outras surpresas que eu vou colocar na forma de bônus, vamos dizer. Estes serão revelados em breve. Portanto, tem todo o contexto, tem toda uma organização, tem esse método que foi selecionadamente dividido em temas. São 8 módulos de um aprendizado que você vai naturalmente fazer no seu ritmo, mas que estará à sua disposição para que possa ocorrer esse aprofundamento e com o uso, naturalmente, ao longo desse período daqui para frente, de determinados momentos previstos, planejados comigo, para que possamos ter esclarecidos pontos, dúvidas, casos específicos. Nós vamos ter esses momentos certamente de uma forma programada, como eu falei, mas periodicamente. Antes de encerrar esse momento dessa terceira aula da imersão, lembro a vocês que segunda-feira eu estarei detalhando ainda mais estes bônus que eu preparei e principalmente o que é que nós teremos de perspectiva que seja aquele investimento que você terá a oportunidade de fazer em si mesmo, no seu conhecimento e no seu aprimoramento profissional, ok? Então te aguardo segunda-feira, até lá!